Você já sentiu que alguém ao seu redor sorri para você, mas seu corpo reage como se estivesse diante de um perigo silencioso? Às vezes não é o que a pessoa diz, é o jeito como ela respira quando você entra na sala, o olhar que oscila rápido antes que encontre o seu, a pausa milimétrica antes do parabéns, o comentário que chega como elogio, mas deixa um arranhão invisível na sua autoestima. Muitas relações nos ferem não com gritos, mas com o sussurro da falsidade. Carl Jung chamaria essa tensão de um encontro entre a sua persona, aquilo que você mostra, e a sombra do outro, aquilo que ele não quer admitir que sente. E quando a sombra do outro é alimentada por inveja, ressentimento ou desprezo, ela encontra maneiras discretas de escapar. Um atraso proposital, uma omissão, uma piada que parece só brincadeira, um esquecimento conveniente, um conselho que veste a fantasia de cuidado enquanto empurra você para o medo. O problema é que fomos ensinados a ignorar esses avisos internos para manter a harmonia e acabamos justificando comportamentos que drenam nossa energia e embaralham nossa autoconfiança. Hoje eu vou te mostrar 8 sinais silenciosos de que alguém próximo pode secretamente odiar você. Sinais que se escondem nos detalhes do dia a dia e que, quando vistos através da lente psicológica certa, deixam de ser ruído e se tornam padrões. Não é sobre acusar nem iniciar guerras, é sobre recuperar a clareza, reconhecer a diferença entre um relacionamento que te fortalece e um que te sabota devagar. Ao longo deste vídeo, você vai perceber como a hostilidade velada se camufla em gentilezas performáticas, como o desprezo se disfarça de sinceridade e como a inveja aprende a falar a língua do cuidado para ficar perto sem ser descoberta. Peço que fique comigo até o sinal 5, porque ali haverá uma virada. Você vai entender por que pessoas que já carregam dores antigas podem transformar a sua presença em gatilho e como isso explica o prazer secreto que elas sentem quando algo dá errado na sua vida. E no final, quando todos os sinais estiverem claros, eu vou te entregar um caminho para se proteger sem se tornar amarga, sem cair no jogo da reação impulsiva e sem se culpar por enxergar o que sempre esteve diante dos seus olhos. Se alguma frase aqui já cutucou uma memória, isso não é coincidência. É o seu instinto pedindo para ser ouvido. Prepare-se para colocar luz onde sempre houve sombra e, a partir de hoje, caminhar com olhos mais atentos, coração mais seguro e limites mais firmes, porque nem todo sorriso é abrigo. Alguns são máscaras bem ensaiadas. Carl Jung dizia que grande parte do que chamamos de realidade é, na verdade, um espelho onde projetamos nossos medos, desejos e inseguranças. Isso significa que, muitas vezes, não vemos a pessoa como ela é, mas como precisamos que ela seja para manter nossa narrativa interna intacta. É por isso que a hostilidade velada é tão perigosa. Ela não se apresenta como inimiga declarada, mas como um rosto conhecido, alguém que já ocupou um espaço afetivo em nossa vida, seja como amigo, colega, parente ou até parceiro. E quando a mente associa essa pessoa a momentos de afeto, tende a minimizar ou justificar comportamentos estranhos. Jung chamaria isso de dissonância psíquica, o conflito entre aquilo que sentimos no corpo e aquilo que acreditamos ser verdade. Esse conflito é o que nos deixa cegos para sinais claros de desprezo. A nossa persona quer manter a aparência de harmonia, enquanto a sombra percebe o perigo e tenta avisar através de sensações físicas, como um aperto no peito ou uma irritação que surge sem motivo aparente. O problema é que fomos educados a priorizar a boa convivência acima da nossa própria percepção, e com o tempo passamos a duvidar do nosso instinto. Em ambientes familiares isso se agrava. Uma mãe, um irmão, um primo ou um amigo de longa data podem nutrir ressentimentos silenciosos por anos, e nós, tentando preservar laços, aceitamos migalhas de respeito como se fossem provas de amor. Jung nos alertaria que, quando ignoramos a sombra, nossa e dos outros, ela encontra formas mais distorcidas de se manifestar. E o mais assustador é que quanto mais íntima a relação, mais refinada é a habilidade dessa pessoa em esconder sua hostilidade atrás de gestos sutis. É exatamente por isso que o vídeo de hoje é importante.
porque a clareza começa quando temos a coragem de olhar além da superfície e aceitar que nem todo vínculo merece ser preservado, especialmente se o custo for a nossa paz. Nos próximos minutos, vamos mergulhar no primeiro dos 8 sinais, e você vai perceber que, depois de conhecê-lo, ficará quase impossível ignorá-lo quando aparecer diante de você. Sinal 1. Distanciamento emocional silencioso. Quando alguém começa a se afastar de você sem explicação, não é apenas casualidade, é um movimento silencioso, mas carregado de significado. Antes de qualquer palavra, o corpo fala, e fala muito mais alto do que imaginamos. Jung acreditava que o inconsciente não consegue se esconder para sempre, e na linguagem não verbal, isso fica evidente. Microexpressões, pequenos gestos e ajustes corporais revelam muito sobre a verdade emocional de alguém. Uma pessoa que secretamente sente desprezo por você pode até sorrir e usar um tom amigável, mas o sorriso é curto demais, não alcança os olhos, e logo depois há uma contração quase imperceptível no canto da boca ou no nariz, sinal típico de repulsa. O olhar pode evitar o contato direto ou, ao contrário, ser excessivamente fixo e frio, como se analisasse e julgasse cada detalhe seu. O corpo dessa pessoa pode se afastar levemente quando você se aproxima, ou se inclinar para trás durante a conversa, criando uma barreira invisível. Em encontros em grupo, observe se ela mantém braços cruzados, pernas fechadas e postura rígida sempre que você fala. Isso não é apenas desconforto social, é um fechamento energético. A linguagem não verbal também se manifesta em microgestos repetitivos, como arrumar a roupa ou mexer em objetos para evitar a conexão. E aqui está o detalhe mais sutil. Muitas vezes, ela imita o seu gesto ou tom de voz de forma ligeiramente caricata, como se estivesse zombando inconscientemente. Jung diria que esses sinais vêm da sombra vazando. O afeto falso não consegue sustentar a encenação por muito tempo, e o corpo trai a verdade. E por que é importante notar isso? Porque, ao identificar esses padrões, você começa a diferenciar um mal-entendido passageiro de uma hostilidade crônica. É como ajustar o foco de uma lente. De repente, a imagem fica nítida, e você percebe que aquele abraço sempre foi meio duro, aquele toque sempre ligeiramente frio, e aquele olá nunca realmente quis dizer "que bom ver você". Quando você enxerga isso, não há como voltar a não ver. E esse é o primeiro passo para se proteger. Sinal 2. Sutilezas de sarcasmo e desdém. Pequenas piadas, olhares irônicos, comentários que parecem inofensivos, mas que carregam veneno disfarçado de humor. Nem todo silêncio é sinal de paz. Alguns são carregados de recados invisíveis. Jung dizia que aquilo que não é expresso de forma consciente encontra maneiras indiretas de se manifestar. Em relações contaminadas por ressentimento, o silêncio pode ser usado como ferramenta de controle, exclusão ou desprezo. Não é a ausência de palavras em si, mas o contexto em que ela acontece, que revela a verdade. Imagine um momento em que você compartilha algo importante e recebe apenas um aceno vago ou uma mudança rápida de assunto. Esse corte súbito não é esquecimento. É um sinal de que, para aquela pessoa, validar você não é prioridade. Esse tipo de silêncio costuma vir acompanhado de outros comportamentos sutis. Demoras exageradas para responder mensagens, não reconhecer suas vitórias ou evitar participar de momentos que seriam significativos para você. É como se a pessoa quisesse apagar a sua presença aos poucos, retirando atenção, energia e reconhecimento. Muitas vezes, ela se justifica com frases como "estou ocupada" ou "sou reservada". Mas o padrão se repete com insistência sempre que se trata de você. O mais cruel é que esse silêncio não é neutro. Ele cria um ambiente emocional, onde você começa a duvidar do seu próprio valor. Jung alertaria que esse efeito psicológico é um convite para que você questione sua intuição e aceite migalhas emocionais. Quando o silêncio deixa de ser pausa natural e passa a ser ausência calculada, ele se torna uma das armas mais afiadas para destruir lentamente um vínculo, sem que ninguém ao redor perceba. Reconhecer esse padrão é quebrar o feitiço. Sinal 3.
ausência de apoio em momentos-chave. Quando você mais precisa, eles não estão lá. Não é coincidência, é escolha. Algumas pessoas não têm coragem de expressar hostilidade de forma direta, então vestem o veneno com o disfarce da piada. A ironia, quando usada de forma intencional, é uma das maneiras mais eficientes de ferir sem assumir responsabilidade. Ela chega embrulhada em risos, mas carrega um conteúdo que atinge sua autoestima. Jung explicaria esse comportamento como uma projeção. A pessoa descarrega em você aspectos de si mesma que não aceita, mas faz isso através de um humor que permite escapar da culpa. Essas piadas raramente são inocentes. Elas atacam justamente aquilo que é importante para você. Sua aparência, suas escolhas, suas conquistas ou até valores pessoais. E sempre que você demonstra desconforto, a resposta vem rápida. Foi só brincadeira, não leva a sério. Essa frase não é um pedido de desculpa, é uma negação do seu direito de sentir, uma forma de colocar a culpa em você por ter interpretado mal. Com o tempo, essa repetição desgasta, porque começa a criar insegurança sobre quem você é e como se apresenta ao mundo. A ironia como arma também é estratégica. Ela permite que a pessoa teste seus limites, vendo até onde pode ir sem que você reaja. Muitas vezes, o grupo ao redor ri junto, e isso aumenta a sensação de isolamento. Sinal 4. Comparações constantes e competitivas. Ao invés de celebrar suas conquistas, eles usam cada vitória sua como um lembrete de que precisam estar um passo à frente. Poucas coisas revelam tanta verdade sobre um relacionamento quanto a reação de alguém diante do seu fracasso. Quando existe afeto genuíno, até uma pequena queda desperta empatia e apoio. Mas quando existe hostilidade oculta, a situação muda completamente. Jung diria que, nesses momentos, a sombra se permite um raro momento de liberdade, e o que estava escondido vem à tona. Você nota isso em expressões rápidas, um sorriso que não deveria estar ali, ou até um "eu te avisei" carregado de satisfação. Esse prazer disfarçado pode aparecer em comentários sutis como achei que isso fosse mais fácil para você", ou "talvez não seja a sua área mesmo". Frases que na superfície parecem neutras, mas que carregam um sabor de vitória para quem as pronuncia. Às vezes, a pessoa não comemora seu fracasso abertamente. Ela apenas demonstra um interesse incomum nos detalhes do que deu errado, fazendo perguntas repetitivas, como se quisesse reviver a cena. E não é só isso. Quando você finalmente supera o problema, essa mesma pessoa raramente celebra sua recuperação. É como se o retorno à sua força fosse uma ameaça ao papel que ela quer desempenhar na sua vida. Jung lembraria que nesse padrão existe uma dinâmica inconsciente de competição, não pelo que você tem, mas pelo que você é. Entender isso é crucial. Não é o seu fracasso que alimenta essa pessoa, é a sensação de vê-lo em um lugar de vulnerabilidade. Sinal 5. Minimizar suas conquistas. Eles até reconhecem que você conseguiu algo, mas sempre com um "mas" no final da frase. Nem sempre a rejeição vem em portas batendo ou discussões acaloradas. Muitas vezes, ela se manifesta como uma série de pequenos gestos que, sozinhos, parecem insignificantes, mas juntos criam um cenário claro de exclusão. Jung apontaria que esse é um comportamento típico do inconsciente coletivo: manter as aparências para a sociedade, mas operar silenciosamente para afastar alguém do grupo. Essa exclusão pode começar de forma quase imperceptível. Você deixa de ser convidado para certos encontros. Percebe que conversas importantes acontecem sem sua presença, ou só descobre eventos depois que já aconteceram. As desculpas variam. Foi algo de última hora, ou achei que você não fosse querer ir. Mas o padrão é constante e o efeito psicológico é profundo. Você começa a se sentir menos parte, menos relevante. No ambiente de trabalho ou em círculos sociais maiores, essa exclusão pode assumir formas ainda mais estratégicas. Informações importantes que esquecem de passar, decisões tomadas sem sua opinião ou mudanças planejadas sem que você seja consultado. A mensagem implícita é clara: você não é prioridade. E isso, repetido ao longo do tempo,
corrói a autoestima e a confiança. O mais perigoso é que essa forma de exclusão é difícil de provar ou confrontar. Afinal, sempre haverá justificativas plausíveis. Jung nos lembraria que a verdadeira questão não é o convite perdido, mas a intenção por trás do padrão. Identificar esse tipo de comportamento é como acender uma luz em um quarto onde antes você tropeçava no escuro. De repente, tudo começa a fazer sentido. Sinal 6. Desconforto com sua presença. Não importa onde você esteja, a energia muda quando você chega. É como se sua simples presença fosse incômoda. Comparações podem inspirar crescimento quando feitas com empatia, mas, quando usadas de forma estratégica, se tornam uma arma psicológica poderosa. Jung diria que por trás dessas comparações desfavoráveis, há sempre uma projeção. A pessoa está tentando reduzir você para que ela própria se sinta maior. E o mais cruel é que, muitas vezes, isso acontece com um tom aparentemente inocente. Pode ser um comentário como: "A fulana na sua idade já tinha conseguido muito mais", ou "O ciclano lida com isso bem melhor do que você". Essas frases não são simples observações, são recados carregados de julgamento, que têm o objetivo de plantar a semente da dúvida sobre o seu valor. A repetição constante dessas comparações cria um desgaste silencioso, fazendo você se medir sempre pela régua de outra pessoa. O perigo está no efeito cumulativo. Mesmo que você não concorde racionalmente, sua mente começa a registrar que, aos olhos dessa pessoa, você nunca é suficiente. Em alguns casos, essas comparações são feitas publicamente, para que a humilhação seja maior. Em outros, são sussurradas em conversas privadas, tornando mais difícil perceber o padrão no início. Jung lembraria que esse tipo de comportamento revela uma insegurança profunda no outro, que projeta sua própria sombra sobre você. Reconhecer essa dinâmica é essencial para não internalizar uma visão distorcida de si mesmo. Comparações saudáveis inspiram, mas comparações repetitivas e desfavoráveis são como pequenas facadas emocionais, e quem as aplica raramente quer que você perceba de onde veio o golpe. Sinal 7. Falta de interesse genuíno. Eles perguntam sobre você, mas não escutam a resposta. A conversa é só um ritual vazio. Algumas pessoas não atacam de frente, preferem enfraquecer suas bases enquanto dizem estar ajudando. Jung chamaria isso de sombra manipulativa. Aquela parte do inconsciente que age de forma passivo-agressiva, escondendo intenções hostis sob um verniz de cuidado. Esse tipo de sabotagem é difícil de detectar no início, porque ela vem acompanhada de gestos que, em tese, parecem benevolentes. É quando alguém esquece de repassar uma informação importante, entrega um conselho que, no fundo, vai prejudicar suas chances, ou insiste para que você tome um caminho que claramente não é o melhor para você. E quando algo dá errado, essa pessoa está lá para dizer: "Eu só queria ajudar, você que não entendeu direito". O problema é que, ao longo do tempo, esses pequenos erros criam uma cadeia de obstáculos que minam seu progresso e confiança. Muitas vezes, essa sabotagem é tão sutil que só percebemos olhando para trás, conectando os pontos. Ela pode se manifestar no trabalho, na vida pessoal ou até em projetos criativos. E sempre com o mesmo padrão. No momento em que você está prestes a dar um passo importante, surge um ajuste ou opinião que, curiosamente, desfaz parte do que você construiu. Jung lembraria que por trás dessa sabotagem existe medo. Medo de que você cresça, avance e, ao fazer isso, se afaste ou revele o quão pequeno o outro se sente. Reconhecer essa manipulação disfarçada é fundamental para colocar limites e proteger o que você construiu com esforço. Sinal 8. Atos passivo-agressivos. Eles não confrontam de frente, mas deixam mensagens nas entrelinhas, esperando que você entenda o recado. A forma como alguém reage à sua dor revela mais sobre o vínculo do que 1000 palavras de afeto. Quando existe conexão genuína, o sofrimento do outro provoca empatia quase automática. Mas quando há ressentimento ou ódio oculto, o sofrimento alheio se torna irrelevante. Ou pior, uma oportunidade silenciosa de confirmar crenças negativas sobre você. Jung lembraria que a indiferença
é uma das expressões mais puras da sombra, o distanciamento frio que nega a humanidade a outra pessoa. Essa indiferença pode ser explícita, como respostas secas diante de um desabafo, ou implícita, como mudar de assunto rapidamente quando você fala de um momento difícil. Há também o silêncio ensurdecedor, a ausência de qualquer gesto, palavra ou mensagem de apoio. E quando você confronta, as justificativas aparecem. Eu não sabia o que dizer, ou não queria me meter, mas o padrão se repete. No fundo, essa falta de reação comunica algo claro. Seu sofrimento não me importa. Pior ainda, para alguns, sua dor serve como validação interna de que você mereceu o que está passando. Essa lógica distorcida é um reflexo de hostilidade reprimida, muitas vezes tão bem escondida que nem o próprio indivíduo reconhece. Identificar esse sinal exige atenção aos detalhes, porque ele costuma ser mascarado de neutralidade. Jung diria que, nesse ponto, o inconsciente já não se preocupa em manter a máscara, e o que você vê é o retrato cru do desinteresse. Entender isso é doloroso, mas libertador, pois permite que você reavalie quem realmente está ao seu lado quando as coisas desmoronam. Chegando ao final dessa jornada, talvez você tenha percebido algo inquietante. Alguns desses sinais não são apenas comportamentos isolados, mas padrões consistentes em determinadas pessoas ao seu redor. Jung nos lembraria que, ao identificar a sombra do outro, você também ilumina partes da sua própria. O ponto de virada aqui não é apenas reconhecer quem secretamente o odeia, mas compreender que sua reação a isso define o rumo da sua vida. O grande risco ao descobrir essas verdades é cair na armadilha da amargura ou da vigilância constante. Mas a proposta deste vídeo não é alimentar paranoia, e sim fortalecer sua percepção para que você escolha com clareza onde investir seu tempo, energia e afeto. Reconhecer esses sinais é como ter um mapa detalhado. Ele não impede que haja tempestades, mas garante que você não seja pego desprevenido. A transformação começa quando você para de tentar convencer essas pessoas a gostarem de você. Em vez disso, você se cerca de relações genuínas, onde o apoio é recíproco e a empatia é espontânea. E é nesse momento que a energia que antes era gasta para provar valor se transforma em combustível para seu próprio crescimento. Jung acreditava que a consciência é o primeiro passo para a liberdade. Ao identificar esses sinais, você não apenas se protege de relações tóxicas, mas também cria espaço para vínculos mais saudáveis e significativos. Esse é o verdadeiro poder de entender a psique humana, transformar dor em clareza e clareza em liberdade. Agora que você conhece os 8 sinais de que alguém próximo pode secretamente odiar você, é hora de transformar essa informação em ação prática. O conhecimento, por si só, não muda nada. O que muda é a forma como você decide agir a partir dele. Se, enquanto ouvia, você identificou comportamentos que se repetem na sua vida, saiba que essa percepção é um ponto de virada. É a partir dela que você pode estabelecer limites claros, priorizar relações verdadeiras e proteger sua energia emocional. Quero te convidar a fazer 2 coisas agora. Primeiro, deixe nos comentários qual desses sinais mais chamou a sua atenção ou qual você já vivenciou. Sua experiência pode ajudar outras pessoas a perceberem situações que elas ainda não enxergam. Segundo, compartilhe este vídeo com alguém que possa se beneficiar dele. Pode ser um amigo, um familiar ou até alguém que você sabe que está preso em uma relação silenciosamente hostil. Lembre-se, entender a mente humana, como Jung nos mostrou, não é para se tornar desconfiado de todos, mas para aprender a ver com clareza e agir com sabedoria.